Use esse acho aí, pronto. Olá pessoal, muito bom dia a todos e todas. Queria dizer que é com muito prazer que estou aqui e me foi confiado falar um pouco sobre o tema de aprendizagem no trabalho e para o trabalho, a perspectiva da enfermagem contemporânea. Gostaria de cumprimentar os meus colegas, que nós já trabalhamos juntos e trabalhamos juntos atualmente, alguns que eu já trabalhei antes, o Márcio ali na UPA, e as meninas que fazem parte ali da FESP também como gestora de aprendizagem. Eu gostaria de passar um vídeo para vocês, mas antes eu queria que vocês se aproximassem mais, que vocês se aproximassem e se juntassem mais aqui para que nós pudéssemos dialogar mais de perto. E para nós compreendermos o que é essa aprendizagem no trabalho, nós precisamos compreender, afinal, o que é aprender. E depois nós vamos fazer aqui uma relação entre o que é aprender com o trabalho, certo? Eu poderia começar falando aqui da política. Nós temos uma política que norteia os processos de aprendizagem a nível nacional, que é a Política Nacional de Educação Permanente nos Serviços de Saúde, que foi uma política instituída pelo Ministério da Saúde para embasar e fundamentar todas as ações pedagógicas voltadas para os trabalhadores de saúde e seguirem nessa questão da aprendizagem. Mas essa política ela está inserida num contexto social. Então eu gostaria de fazer essa abordagem mais voltada para essa questão estrutural, que vai ditar a formulação de políticas, vai ditar o modo como nós aprendemos na organização social, inclusive no nosso trabalho. Então eu gostaria de iniciar a temática de aprendizagem no trabalho e para o trabalho, perspectiva da enfermagem contemporânea, nos situando aqui sobre o que é aprender. Pode passar, por favor? Afinal, o que é aprendizagem? Existem muitos estudos sobre isso, e essa é uma questão que inquieta as pessoas há muitos anos, não é uma questão nova, E eu vou aqui falar um pouquinho sobre as três principais linhas teóricas que vão versar um pouco sobre o que é esse negócio de aprender. Pode passar, por gentileza? Não, pode voltar. Pode voltar o slide? Pode voltar para o anterior? Obrigada. As três linhas principais a que nós chamamos de comportamentalista, que ela é muito bem representada por um estudioso chamado Watson, e depois um outro chamado Skinner, mais ou menos ali na década de 1940. E essa linha de teoria sobre o que é aprender, ela vai falar que nós aprendemos quando nós repetimos comportamentos. Isso é familiar para vocês? Quando nós vamos aprender a fazer uma punção, ou vamos aprender a fazer uma sondagem vesical, como é que nós aprendemos para além da reflexão teórica? Nós repetimos, sistematizamos, reservamos espaço no laboratório para repetir um pouco mais. Só para ilustrar o que para essa linha teórica, o que é aprender. Então, aprender para a linha comportamentalista é repetir. Até chegar aonde Skinner chama de, ele vai chamar de condicionamento operante. É quando você chega a um ponto da aprendizagem que é automático. Há pessoas aqui que devem trabalhar há anos, em algum espaço de assistência, e chega a alguma situação clínica que nós já nem pensamos muito, já sabemos o que fazer. Então esse pode ser um exemplo dessa teoria, na prática dessa teoria comportamentalista. E existe uma outra linha teórica sobre aprender, que é a construtivista, ou o que nós chamamos de cognitivista também.
E ela é representada por Vygotsky, né? Nós já ouvimos falar muito sobre esse nome. Quem estuda um pouquinho sobre a área de educação vai sempre ouvir falar sobre Vygotsky, Piaget, Brunner, entre outros teóricos, né? E o Piaget, ele vai falar assim: opa, nós aprendemos não é com a repetição de comportamento. Nós aprendemos quando nos é colocado uma situação de desconforto e nós vamos ter que nos adaptar, nos acomodar, até chegar numa situação em que nós estamos confortáveis. Então ele vai dizer que nós aprendemos quando somos colocados em situação de desconforto e nesse percurso até a construção do conforto é o lugar de aprendizagem. Já Vygotsky vai falar assim: não, nós aprendemos e o que fundamenta a aprendizagem é o que ele batizou de zona de desenvolvimento proximal, que é um intervalo de aprendizagem, em que a linha inicial são as práticas que eu faço com autonomia, então não preciso de um professor, até a linha final, que é a prática ou alguma coisa que eu ainda preciso de auxílio do professor. Então ele diz que nós aprendemos quando nós vamos desenvolvendo autonomia, mediadas por um orientador. Então é nesse intervalo que nós de fato aprendemos. Aí vem um outro teórico, o Brunner, fala assim: não é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos quando nós vivenciamos, nós aprendemos quando nós experienciamos. Então o Brunner acha que nós aprendemos quando nós experimentamos. E eu poderia citar aqui muitos outros teóricos, mas eu gostaria de partir para a linha humanista, que é a terceira linha principal que vem discutir os processos de aprendizagem. E a linha humanista fala assim: não, gente, para com essa conversa. A gente aprende mesmo é quando a gente se desenvolve como ser humano. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Nós aprendemos quando vamos nos desenvolvendo. E para nos desenvolver, nós precisamos passar por todos os degraus das necessidades humanas. Que é Maslow que diz isso. Que, inclusive, é uma teoria que foi adaptada e que fundamenta muitas das nossas práticas em algumas organizações de saúde, a partir das necessidades humanas básicas. E Vallon, que também é um teórico humanista, que fala que a afetividade, as emoções, os sentimentos, eles permeiam esse processo de aprender. Então, o meu processo de aprendizagem pode ser bloqueado ou pode ser libertado a partir das experiências afetivas que eu tenho na relação com o meu professor, na relação com os meus colegas, na relação com o mundo. Cada teórico tem sua linha para dizer o que é aprender, gente. Então, o que é aprender? Não é uma resposta simples, não é uma resposta fechada, não é moldado. Mas eu gosto e gostaria de deixar aqui para vocês da perspectiva de Weiss, uma obra de 2004, que ele traz a seguinte perspectiva sobre o processo de aprender. O que é aprender? Ele diz assim: aprender é quando eu aprendo algo, consigo internalizar e consigo atuar no lugar onde eu estou. Consigo transformar o meu meio, transformar o meu comportamento. Então, eu gostaria que vocês pensassem nesse conceito que eu estou trazendo e que fixassem. Aprender é quando eu consigo mudar a minha realidade. É quando eu consigo intervir no meio que eu estou inserida ou inserido.
relação isso tem com o nosso trabalho? Né? Então, para compreender que relação isso tem com o nosso trabalho, eu vou passar a uma outra vertente da temática. Pode passar o slide, por favor, que é o modo de produção. O que é o modo de produção? O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz, distribui e utiliza seus bens e serviços. É uma sociedade formada pelas suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes na sociedade. Então, os modos de produção de uma sociedade é a força produtiva mais as relações de produção. A força produtiva são os trabalhadores. E as relações de produção é o trabalho, são as relações de trabalho. O que eu quero dizer por isso? É que nada do que a gente aprende é por acaso. Nada do que a gente aprende é aleatório. Eu estou aprendendo porque me veio na cabeça que é importante estudar isso. Não. Existe um modo de produção e uma organização social que nos leva a aprender determinada coisa. Foi aleatório que você escolheu enfermagem? Foi aleatório que você escolheu ser professor? Foi aleatório que você escolheu ser técnico de enfermagem? Há que se refletir sobre isso. O que é que nos faz escolher uma determinada ciência, uma determinada área para aprender? Não se enganem, meus queridos colegas, não foi por acaso. Existe toda uma organização social e um modelo social que nos tendencia a aprender alguma coisa. E o que é que nos tendencia? É o modo de produção, que basicamente é a economia dessa organização social. Para nós compreendermos essa relação, vou dar uma passeada com vocês aqui. Pode passar, por favor, o slide. No tempo, né? Mostrando aqui, identificando ligeiramente os modos de produção ao longo do tempo e os processos de aprendizagem. Eu elenquei aqui os 3 principais modos de produção. Poderia citar alguns antes disso, mas acho que é interessante fazer da colonização um pouco antes para cá. Então, nós temos primeiro, no período feudal, aquele período da Idade Média, né, a servidão. Então, nesse período, né, que vai de 300 depois de Cristo a 1453, era a servidão que caracterizava a relação de trabalho. Então, era a servidão que caracterizava o modo de produção. Nesse período, a sociedade era dividida entre clero, nobreza e camponeses, que eram os servos. Esses servos, eles não tinham salário. Então, eles produziam, eles ganhavam uma terra e eles produziam para dar uma parte como imposto para os nobres, que eram os donos das terras. E eles produziam, né, a agricultura, faziam a agricultura para sobreviver. O clero possuía uma parte daqueles bens. Então, o bem de maior valor no período feudal era a terra. Então, tudo se voltava para o domínio da terra. Quem que determinava o que se aprendia nesse período? Era o clero. E o clero, então, entendia que era importante que os servos aprendessem sobre religião. Então, todos os ensinamentos que eram gerados e as aprendizagens eram em torno da religião, em torno do ensino bíblico, mas não era um ensino bíblico autônomo, no sentido de gerar autonomia.
Ninguém tinha acesso à Bíblia. Era uma aprendizagem tradicional, uma aprendizagem de transmissão, como a Olga e outro colega falou. Uma aprendizagem verticalizada. Então, era do clero para os servos. Então, o que eles aprendiam naquele momento não era por acaso. Estava intimamente relacionado à sua organização social, ao seu modo de produção. Depois, nós podemos ir para o período de escravidão moderna. Antes, ali no feudalismo, existiu a escravidão antiga, né? Mas não vou tocar nesse assunto. Vamos para a escravidão moderna. Então, no período da escravidão moderna, o que caracterizava? Era colonizadores e colonizados. Então, os colonizados eram propriedade dos colonizadores. Não é à toa que nós sabemos português. Não é à toa que a nossa língua é o português. O nosso momento histórico de colonização tendenciou para que nós aprendêssemos o português. Isso nos foi imposto de acordo com a estrutura social daquele momento. E passando aqui para o capitalismo, chegando mais próximo aqui da contemporaneidade, existiram várias fases do capitalismo, mas não vou aqui me prender e discorrer sobre cada uma delas. Mas, basicamente, no capitalismo, o que é o bem de valor? Falando do nosso capitalismo um pouco mais atual. É a moeda. Então, o bem de valor do capitalismo é a moeda. É o lucro. É o acúmulo de riqueza. É a produção material e acúmulo de riqueza. E o que nos é ensinado? Esse momento histórico do capitalismo é um momento extremamente competitivo, ele é, portanto, instável, exatamente por essa característica de competitividade. Cada vez mais, nós temos mudanças naquilo que é o bem de valor. O que vai controlar o que nós vamos aprender ou não, se no capitalismo o bem de valor é o dinheiro, é o mercado. Às vezes vocês pensam assim, nossa, eu acho que eu vou fazer uma especialidade de emergência. Alguns podem até escolher isso porque amam. Mas outros, provavelmente a maioria, escolhe porque há mais hospitais. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a aprendizagem, ela está muito relacionada ao modo de produção, está muito relacionada à organização social. Trazendo para a contemporaneidade, o que nós devemos aprender hoje? O que é que nós precisamos aprender hoje? Então, nós podemos partir para essa pergunta olhando para duas vertentes. Uma é a mercadológica. Na mercadológica, a resposta é: o que nós vamos aprender, o que nós devemos aprender, é aquilo que vai ao encontro do que o mercado diz que é um bem de valor, que é o lucro. Então, se nós formos pensar no mercado, nós precisamos aprender aquilo que nos dá mais possibilidades profissionais, o que nos dá mais dinheiro. Mas olhando para as teorias de aprendizagem, que diz que aprender é modificar o mundo, o que é que nós vamos aprender para modificar o mundo? Então, a aprendizagem ela envolve essas duas reflexões no mundo atual. A perspectiva mercadológica é o que nós vamos aprender para estar no mercado competitivo,
para conseguir gerar mais lucro, tanto para a organização como para nós. Mas a aprendizagem também deve, na minha perspectiva, estar no campo de o que eu devo aprender para modificar o mundo. Quais são as minhas contribuições para modificar o mundo? Eu vou deixar aqui, por gentileza, passa o slide. Pode passar. Mais uma vez. Isso. Eu vou deixar aqui algumas temáticas que eu entendo como importantes no nosso momento atual, que são temas de aprendizagem para o trabalho e o que o mercado tem nos pedido. Tem se falado bastante sobre o conceito de lifelong learning, que é aprender ao longo da vida. Então, a cada dia mais nos é pedido e nos é exigido que nós precisamos ser pessoas adaptativas. Nós precisamos aprender constantemente. Um outro tema é estratégias de coping. Nós acabamos de passar por uma pandemia e foi um momento que nós vimos muito, principalmente enfermeiros, mas profissionais de saúde no geral, sendo acometidos por problemas de saúde mental. Então, pensar hoje e aprender sobre estratégias de coping é extremamente vigente e essencial. Outros temas que eu acho que são importantes de aprender no momento é sobre vacinas e a sua efetividade. Nós vemos todo um movimento social que não atribui às vacinas a sua efetividade real. Então, eu penso que nós precisamos aprender sobre vacinas para o combate ao negacionismo. Isso é muito presente no nosso momento, principalmente político. E uma outra temática, que veio até abordar a nossa colega, é o uso de tecnologias. Não há como desvincular a nossa prática no trabalho com o uso de tecnologias mais. Inclusive, me lembro eu, quando um e-mail que ainda era um e-mail oficial. Já não é mais. Agora o WhatsApp é muito mais oficial do que o e-mail. Então, todos os ofícios são mandados via WhatsApp. As comunicações oficiais acontecem via WhatsApp. Então, já não dá mais para você negligenciar o uso das tecnologias e as ferramentas para a nossa prática. Então, é preciso aprender sobre isso. E existem algumas estratégias para aprender, mas especificamente no trabalho. Nós estamos lidando com um contexto de grupo relacional. Então, é preciso focar em estratégias mais construtivistas, aliado a outras estratégias que achemos pertinentes, mas especialmente nas linhas do construtivismo. Então, aprender a partir dos problemas que existem no contexto de trabalho, proporcionar esses momentos em que as pessoas podem aprender a partir dos problemas. Há uma revisão que foi publicada em 2018 da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, trouxe alguns empecilhos que têm ali acomatado o desenvolvimento e a implantação dessa política. E uma que me chamou bastante atenção foi, lá eles falam que não existe por parte de gestores, trabalhadores, instituições de ensino superior, a importância suficiente para as ações de ensino. Então, o que nos falta para nós implementarmos a Política Nacional de Educação Permanente de forma efetiva? São mais momentos como esse, de nós darmos a importância ao processo formativo. Onde estão as instituições de ensino? Aqui nós temos alguns representantes, alguns estudantes, mas onde estão? E foram convidados. Mas vou deixar aqui essa reflexão. Um colega que levantou a mão. Assim, uma pena que a maioria não participe de momentos como esse fórum, como o primeiro encontro dos técnicos de enfermagem e auxiliares de
existe essa baixa adesão, né? Mas é exatamente isso que vem evidenciar essa revisão que foi realizada em 2018, inclusive aqui em Palmas. E foi evidenciado que, gente, por que falta articulação entre ensino superior, gestores e trabalhadores, para proporcionarmos momentos de aprendizagem no trabalho para o trabalho? Por quê? E é exatamente esse nosso desafio. É conseguir efetuar essa articulação para encher essa sala. Para conseguirmos acender, instigar lugares mais propícios para a geração de aprendizagem. Aprender para não mudar não serve de nada. Não serve de nada. Cadê vocês, enfermagem? Participação do fórum, porque assim é quase vazio aqui, né? Aí teve alguns argumentos, né, que a gente sabe que é a realidade, né? Os argumentários, principalmente esses que trabalham no particular. Como é que a gente consegue ir, sendo que agora a gente tem, em vez de 13, nós temos 15 plantões. Então, esse foi uma das respostas, algumas das respostas que eu ouvi, que a gente sabe que é uma triste realidade do profissional da enfermagem, principalmente esse que está atuando no particular, né? Então, é assim, vamos um termo aí usado aí agora numa apresentação sobre a escravidão moderna, né? É o que vive a enfermagem hoje, né? Não somente nessa questão dos plantões, né, carga horária excessiva, foi o que aconteceu com o particular recentemente, e o que acontece também no público também, né, o diferencial do contratado pelo concursado, que a gente sabe que o profissional de enfermagem concursado, ele só tem 10 plantões, 10 a 11, e o contratado tem 13 plantões para fazer. E a questão salarial também, né, que a gente está nessa luta ainda de ter um salário digno, né? Essa questão da nossa PL 2564, então a gente ainda vive, a enfermagem, ela vive numa escravidão moderna, se a gente for analisar a fundo, né? Aí eu coloco a questão: onde estão os espaços protegidos para aprendizagem dentro do trabalho?
Então, essas são reflexões importantes, né, que nós precisamos levantar para estarmos mais articulados. Lembrando que o Fórum de Enfermagem não é apenas a ABEM, a CED. O Fórum de Enfermagem somos nós. Então, nós também devemos articular para termos mais espaços produtivos de aprendizagem. Eu gostaria de finalizar, então, a minha fala levantando a seguinte questão. Após todas essas reflexões que eu quis trazer para vocês, a questão de reflexão é: e aí? Nós vamos aprender por dominação e imposição de mercado? Ou nós vamos aprender por apropriação? Ou nós vamos aprender para mudar a realidade? Deixo aberto o espaço para quem quiser falar e participar e agradeço a atenção.